Pensa só, um mundo em que cada movimento é observado, cada palavra, cada pensamento, tudo monitorado. Um lugar onde a verdade pode ser torcida, reescrita a cada momento. Parece coisa de livro de ficção científica, né? Uma distopia clássica? Ou talvez só mais uma noite de Big Brother Brasil. Pois é. Essa frase, "O grande irmão está de olho em você", é um clássico, né? Veio lá da obra-prima do George Orwell, 1984. E ela é basicamente o ponto de partida para toda essa discussão sobre controle e vigilância. E é aqui que a gente chega no nosso ponto principal. O que acontece quando a vigilância constante não é algo imposto por um governo, mas algo que a gente consome voluntariamente como um espetáculo? É exatamente essa ponte que a gente vai cruzar hoje. Então, bora mergulhar nisso. A ideia aqui é justamente explorar as semelhanças que são bem perturbadoras entre a casa mais vigiada do Brasil e aquele estado opressor da Oceania, onde o grande irmão estava de olho em todo mundo, de verdade. Bom, o primeiro ponto, e talvez o mais na cara de todos, é essa coisa da observação sem parar. É o pilar que sustenta tanto a distopia do Orwell quanto o formato do reality show. Lá em 1984, tinha a tal da teletela, que era onipresente, o símbolo máximo do controle, certo? No BBB, bom, são câmeras e microfones para tudo que é lado, 24/7. Mas o efeito, no fim das contas, é o mesmo. A consciência de estar sendo observado o tempo todo muda completamente o comportamento das pessoas. Os participantes acabam internalizando essa vigilância, sabe? O Orwell descreveu isso como a base do poder totalitário. Dentro da casa, é a base do jogo. Mas não para por aí. Não basta só observar, certo? É preciso controlar o que as pessoas veem. E é aí que a gente entra na manipulação da história. Ou melhor, da narrativa que é contada. Para a gente entender essa comparação, vale lembrar do tal Ministério da Verdade do livro. A função dele, basicamente, era apagar o passado e reescrever tudo, para que só a versão oficial do partido fosse a única que existisse. Ok, no BBB não tem um ministério, claro, mas tem a ilha de edição. E o que ela faz? Pega horas e horas de material bruto e transforma naqueles VTs que a gente assiste. E são esses VTs que moldam os vilões, constroem os heróis e ditam o que o público vai pensar. Pensa bem, o participante vive uma situação lá dentro, tem a sua verdade. O público que assiste ao VT tem outra. A questão é, qual delas vira a verdade oficial? O poder da narrativa é absoluto. Agora, vamos para outro ponto importantíssimo, a linguagem. O Orwell sacou que um jeito muito poderoso de controlar como as pessoas pensam é controlando as palavras que elas usam. A nova língua foi criada para limitar o vocabulário, para encolher o dicionário, sabe? A ideia era tornar a rebeldia, a discórdia, literalmente impensável. Afinal, se não existe a palavra liberdade, como é que alguém vai conseguir desejar por ela? No universo do BBB, a gente vê uma espécie de novilíngua da cultura pop. Termos como cancelamento, VTZero ou prota não só descrevem uma situação, eles ditam regras. Ser cancelado é a grande punição. Ser chamado de VTZero é uma acusação séria ali dentro. Essas palavras, de tanto serem repetidas, acabam criando um pensamento coletivo sobre o que é aceitável e o que leva à eliminação. Outro ponto-chave para manter o controle. É preciso ter um inimigo, um alvo para o descontentamento coletivo. E isso nos leva direto para o coração do jogo. A Oceania do Orwell vivia numa guerra constante. O inimigo podia até mudar, mas o importante era ter um inimigo, para manter a população unida contra ele. No BBB, o paredão é essa guerra perpétua. A cada semana, um inimigo novo é fabricado, seja o vilão, a planta ou aquela pessoa que não se posiciona. E a votação do público? Vira quase uma versão dos 2 minutos de ódio do Orwell. É aquele momento em que toda a raiva, toda a polarização se concentra contra o inimigo da semana. A sobrevivência no jogo, muitas vezes, depende de conseguir encontrar e apontar para esse adversário em comum. E, para fechar os paralelos principais, vamos falar do que realmente está em jogo. O que motiva os participantes e do que eles têm medo. É a boa e velha dinâmica da recompensa e da punição. Em 1984, a recompensa por se alinhar era sobreviver. Já a punição era ser apagado da história, virar uma impessoa. No BBB, a recompensa é a fama e o prêmio em dinheiro. E a punição, a eliminação, o cancelamento e, por fim, o esquecimento. Esse medo de ser odiado ou esquecido pelo público é um motor tão poderoso quanto a esperança de vencer, pode ter certeza. E esse ciclo, ele se repete toda semana, incansavelmente.
Primeiro, a prova do líder concede poder. Depois, a indicação ao paredão fabrica o inimigo. Aí, o voto do público aplica a punição. E na semana seguinte, tudo recomeça. É um mecanismo de controle social que funciona como um reloginho. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Óbvio que o BBB não é um estado totalitário como em 1984. Mas a parada é que ele funciona como uma lente de aumento, sabe? Uma lente meio assustadora que mostra pra gente como a vigilância, a manipulação da narrativa e o controle social podem ser empacotados e vendidos como entretenimento para milhões de pessoas. E essa é a reflexão que fica, no final das contas. Quando a gente liga a TV, estamos apenas nos divertindo? Ou estamos também, mesmo que de longe, participando de um sistema que reflete algumas das nossas maiores preocupações sobre controle e privacidade? E para terminar, fica a pergunta no ar. Se o Orwell nos deu essa lente para analisar o programa, quem mais poderia? Talvez um Foucault, com a ideia do panóptico? Um Guy Debord, falando da sociedade do espetáculo? A verdade é que o grande irmão está nos observando sim. E talvez, ao fazer isso, ele revele mais sobre nós mesmos do que sobre os participantes na casa. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.